Então, vamos continuar aqui as nossas discussões. Agora eu estou com a Ana Luísa e com a Lorena, né? Eu vou passar a palavra para a Ana Luísa, que ela vai apresentar o tema dela e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. Certo. O nosso tema são os voluntários da ONU. Eu acho que é um tema pouco conhecido. A gente, antes mesmo de pesquisar sobre isso, a gente nunca tinha ouvido falar. Eu não conheço ninguém que seja voluntário da ONU. Mas, assim, é um assunto muito falado. Talvez seja uma desinformação nossa, não sei. Mas, assim, quando a gente foi pesquisar, a gente achou muita coisa sobre o tema. É um tema muito simples e muito fácil, tem muita informação, mas a gente não tinha um conhecimento. Então, o que são os voluntários da ONU? São pessoas que trabalham na ONU voluntariamente e fazem diversas coisas. Pode ser administrativa, pode ser de cunho social, direitos humanos, ambiental. Então, eles se voluntariam com a intenção de ajudar a ONU. E é no mundo inteiro. Você pode ajudar no seu país, em outros países. Então, assim, é um projeto bem legal e você ajuda com a sua vida. Então, com a sua profissão, com o que você faz. Você pode aprender coisas novas lá também, então assim, vai depender mesmo da sua forma de voluntariado que você decide fazer. Pesquisando, né, sobre o tema, a gente encontrou 4 formas de você entrar pela ONU, que são os voluntariados online, que hoje eu acho que é o mais viável. Depois do pós-pandemia, essa parte online ficou muito evidente, né? E é muito simples, você entra, se inscreve pelo próprio site mesmo que da ONV, né? E lá você começa a mostrar o que você sabe. Então, é o seu conhecimento profissional. Lá no online, você fala sobre... É mais administrativo, então você participa de palestras, com seu conhecimento mesmo profissional, né? No seu dia a dia. Inclusive, isso é um requisito mesmo da própria ONU, ter uma área profissional. Então, você só pode participar pelo profissional, menos uma parte que é os voluntariados jovens, que eu acho que eles abriram para a gente mesmo, né? Conhecer, entender, e precisa muito dessa iniciativa jovial. E o outro é o voluntariado online, o voluntariado jovem, e Normal, o né? normal, Não tem um nome, é o voluntariado da ONU. E são... tem os estagiários também. Hoje, para desenvolver a carreira dos estagiários, eles também podem participar e na mesma linha de raciocínio, né? Você tem que desenvolver ali o seu lado profissional e estudante. E eu acho muito interessante você pesquisar e entender isso, porque são situações muito difíceis que nós temos no mundo hoje que muita gente nem sabe o que está acontecendo. Então, quando você vai lá, é uma outra realidade, é uma outra vida, é um outro cenário que você está ali. E de ajudar de alguma forma, eu acho isso muito importante. A diferença dos voluntariados, elas são bem pequenas. O estagiário, ele só trabalha de 4 a 6 meses e ele não recebe nada. Por ser voluntário, né, ele não vai receber nada. O estagiário jovem, você vai receber, então você recebe um subsídio que depende do país que você tá. Vai também receber auxílio saúde, seguro-saúde, seguro de vida, porque às vezes as pessoas podem ir para cenários de guerra, então corre o risco também de ter morte. Então eles têm um seguro de vida para proteger a família. Moradia também, seguro moradia. Às vezes tem até vale alimentação, dependendo do país. Então, o jovem eles recebem e o normal eles também recebem. Só que o jovem ele pode ser até 2 anos que você pode servir, né, ser voluntário. E o outro é de 6 meses a 1 ano e pode ser estendido. Então, às vezes, se for um projeto assim que eles estão gostando da sua atuação, é um projeto que tem dado resultados, eles vão ou então aumentando. Com muita demanda, né? Se tem muita demanda, precisa de mais tempo, logo eles conseguem estender esse dilata no prazo. Isso. Mas qual que é o impacto que tem esse projeto da ONU? O impacto social e econômico é você ir lá e ajudar e resolver um problema ali. Por exemplo, você vai num cenário de um monte de criança que está em situação de vulnerabilidade. Você tem gente ali para apoiar, dar um suporte, por exemplo, leva psicólogos para essas crianças, então elas vão conseguir um tratamento. Educadores, né, para dar reforço. A questão é que, assim, no nosso país, né, diferente dos outros países, que, por exemplo, para o ingresso em algumas universidades é importante ter participado de atividades extracurriculares, né? Então, isso pontua
na hora de participar de um processo seletivo, porque os processos seletivos para ingresso em faculdade é diferente de como é feito no nosso país. Então, isso é importante. Então, fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente importante que as pessoas estejam atuando em ações do meio ambiente, ações sociais. Como isso não tem impacto para nós aqui no nosso país, então isso faz com que essa informação seja pouco divulgada, poucas pessoas se habilitam, poucas pessoas participam, porque não é tão importante para o nosso currículo escolar. Então, isso não pontua, no caso aqui, do aluno que queira ingressar numa faculdade, isso não vai facilitar no processo seletivo, né? Então, por conta disso, para o nosso país, acaba tendo pouca repercussão, pouca visibilidade e também pouca comunicação, que foi o que a Ana falou, né? As pessoas sequer se interessam ou nem conhecem que existe esse voluntariado por conta, né, da maneira como o nosso currículo é organizado. Mas é uma ação extremamente importante, eu concordo com o que a Lorena falou, porque isso faz com que você amplie seus horizontes de discussão, né? Porque uma coisa é ler um papel, é saber, outra coisa é participar de uma estrutura e entender como que as questões aí da política internacional elas vão se desenvolvendo, as questões culturais, sociais, né, históricas de cada país e poder aí também dar a sua contribuição. Né? A gente viu um caso em Minas Gerais, né, que a gente viu, uma prefeitura do interior fez uma parceria com a ONU, que eles tinham muitos projetos voltados para as mulheres, porque lá era uma região, uma comunidade muito pobre, então tinha muitas mulheres que eram mães solos, sozinhas, então elas tinham que trabalhar, tinham que cuidar dos filhos, e elas não tinham condição de fazer tudo. E aí a prefeitura fez uma parceria com a ONU e ela mandou voluntários para ajudar as mulheres. Então, o caso da mulher que a gente viu, que era uma voluntária, ela era jornalista, só que ela ajudava na divulgação do projeto. Então, ela divulgava lá para o município que tinha esse projeto da ONU, que as mães podiam deixar seus filhos lá. E no interior, aqui em Minas Gerais. Então, assim, também tem atuação no Brasil, apesar de ser pouco divulgado, então também tem. E são projetos importantes, igual o Marcelo perguntou, qual é o impacto disso? No caso dessas mulheres de Minas Gerais, era ter um lugar seguro para deixar os seus filhos enquanto elas iam trabalhar. Então, assim, o impacto, se você olhar no macro, assim, no país todo, não fez uma grande diferença, mas na vida daquelas mulheres, naquela cidade, para aquelas crianças que puderam aprender, que puderam estar em segurança, fez uma grande diferença. Então, assim, nem sempre vai ser assim, uma coisa que vai mudar o mundo. Não vai estabelecer a paz mundial, mas vai estabelecer a paz em um lugar específico, para pessoas específicas. Então, assim, faz muita diferença. E a gente viu que cerca de 5% da ONU é composta por voluntários no mundo inteiro. E aqui no Brasil são 3%. Então, assim, tem bastante gente, porque a gente olha, 5% parece pouco, mas são 5% de pessoas que dedicaram as suas vidas, porque você pode usar a sua carreira, eles optam pela carreira mesmo, né? E a maioria dos brasileiros que fazem parte disso são pessoas mais velhas, né? Igual você falou, mais velhos assim, adultos. Que os jovens, eu não vejo muito esse interesse dos jovens em ir atrás dessas coisas, de temas sociais, né? Ainda mais quando não vê um resultado macro, então é sempre importante a gente incentivar isso, eu acho, agora, né? Porque tem muitos jovens, realmente, 3% de todo mundo que está lá é brasileiro, só que cadê os jovens nisso? Quem são eles? O que eles estão fazendo? Não é divulgado, a gente não sabe. Existem países que a ONU tem dificuldade em implementar esse projeto? Aí depende do próprio país, da estrutura do país. Por exemplo, a gente estava pesquisando, a gente entrou na lista de projetos. Porque quando você vai se voluntariar, tem um site, aí lá no site dá as vagas que estão abertas e os países. A gente viu muito país, a África, na América do Sul, tem muitos, nossos países vizinhos tem muitos projetos. Foi Bolívia ou foi Colômbia que tinha aquele tantão que a gente viu? Bolívia tem muito projeto para Bolívia. Então, assim, depende muito da parceria, porque a ONU, ela tem um escritório que cuida, só que ela se junta com organizações. Então, ela se junta com organizações, com entidades não lucrativas, né? Todo mundo que quer ajudar. Então, depende muito do país, porque se ela não tiver alguém para ela fazer uma parceria, não tem como.
porque ela não tem a condição de criar toda uma estrutura. Igual esse caso aqui que eu citei o exemplo, foi com a prefeitura. Então, tinha uma estrutura, tinha um prédio, tinha o dinheiro. Então, assim, geralmente nos países mais pobres acaba ficando mais difícil, porque nem sempre tem uma organização que está disposta a se juntar com a ONU. Então, as dificuldades que tem é essa. Nem sempre são pessoas, às vezes é dinheiro mesmo, investimento, estrutura. Aí tem todo. Eles fazem uma análise, eles olham se vai ter gente, eles abrem lá, tem toda uma análise para ver se vai ser possível ou se vai ser viável ou não. E, inclusive, muitas empresas que trabalham com agricultura ajudam muito nessa parte, porque elas desenvolvem algum projeto sustentável ali e vão divulgando isso, e com o dinheiro que elas têm, vão ajudando as pessoas. Então é isso, eu agradeço as meninas e para vocês que estão assistindo, voluntarie-se, né? Vamos ajudar a melhorar as mazelas aí do nosso planeta. Obrigada.